vamos tentar analisar friamente, pelo menos tentar, dar mais uma derrota, a sexta derrota consecutiva do Vasco sobre o Goiás por 1-0. Depois das cenas lamentáveis, e fazer um retrospecto do Maurício Barbieri, que tudo indica não será mais o técnico no Vasco. Eu cravo, ele não será mais técnico no Vasco, embora a comissão aí, o departamento de comunicação do Vasco, tanto do que a gente fica confuso no departamento de comunicação do Vasco, ainda não oficializou a demissão do treinador. Inclusive, cancelaram a entrevista coletiva, muito provavelmente para a 77, inclusive, os cabeças da 77, a exceção do Jorge, estavam lá. Muito provavelmente eles cancelaram essa coletiva por cabeça quente da derrota e também fazer eles devem estar fazendo um balanço que é melhor trocar agora. Deu tudo isso após a meta. Salve, galera do Vascão. Bom dia, já passou de meia-noite. Bom dia para a educação, como diz o Emerson Rocha, que vai ter homenagem a ele no final desse vídeo. Mais um vídeo para o Vasco da Cidade, com o apoio do nosso Vasco. E antes de mais nada, eu peço que vocês ajudem o canal a crescer, compartilhem, comentem. Por que a voz da galera vascaína, voz da galera que a 77 não dá? Todos os TVs, aliás, todos os canais do Vasco dá voz da galera vascaína, mas a 77 não dá. E como é que eu posso resumir essa derrota do Vasco? Foi a tônica do Vasco desse brasileiro sob o comando do Maurício Barbieri. Começa bem, até antes de tomar gol, parece que o gol é questão de tempo, embora o time continue pobre de criatividade, lento para pensar, fica basicamente resumindo a cruzamentos na área. E só basta um adversário botar a bola no chão que ganha a partida. Hoje foi uma falha do Léo Jardim. Ele estava esperando uma porrada, desculpe um palavreado, mas um chute forte à minha altura. Ficou surpreso, um chute não tão forte e rasteiro. Mas a tônica na falta de planejamento, se é que teve algum planejamento. São Paulo Brax, desde a nossa primeira coletiva do ano, ele usava a palavra planejamento, como que planejamento, processo. Se for processo para cair para a Série B, tá perfeito. Agora, um processo de, pelo menos, fazer o Vasco não sofrer, que era a promessa deles, está bem longe. E o time do Vasco é um time sem jogada certa, sem esquema tático definido, confuso, meio confuso no ataque e uma má na defesa. Tanto é que o Vasco tomou um gol em todos os jogos. Todos. E teve no Campeonato Carioca, que é um campeonato, como que vamos dizer, frágil, em comparação ao brasileiro, nível bem mais abaixo. Os laterais enganaram,
o meio de campo enganou, embora não tinha um meia fixo, né? Um meia que seja o cérebro da equipe. Até tinha o Nenê, né? O Nenê não era titular absoluto, ele está fazendo falta. O Nenê, já que não trouxeram nenhum meia, eu fui a favor de, se o Nenê não ficasse com alguém da comissão técnica, que ele fosse defender algum clube na Série B. Eu mesmo digo, realmente errei nessa análise, mas eu esperava que o Vasco fosse trazer um meia criativo, um meia com preparo físico para aguentar os 90 minutos, e que fosse o cérebro do time, o maestro do time, como queremos dizer. E o Vasco não tem esse jogador. E hoje, antes da substituição, o Vasco até estava dando conta do recado, muito mais pela limitação do Goiás e pela vontade dos seus jogadores. O Marlon Gomes, pelo menos, estava dando cobertura ao Puma, que o Goiás até então não estava deitando e rolando por ali. Tirou o Marlon Gomes, botou o Pedro Raul, que eu acho que era jogo com o Pedro Raul começar, já que o time ficava cruzando bola na área, então examina o cabeceador. Se bem que quando o Pedro Raul entrou, não fez nada. E tirou o Marlon Gomes, destruturou a marcação da cobertura do lado direito, e foi por lá que o Goiás fez o gol da vitória. Como eu disse, uma falha do Léo Jardim, que, se a gente for contar, ser justos, ele não é nem de longe o pior jogador do Vasco. Se não fosse ele, o Vasco teria tomado goleada muito mais jogos. Mas é um time mal montado, planejamento mal feito, mal montado, que encheu de volante, tem bons goleiros, seu único acerto. É engraçado que tem um monte de volante, mas nenhum de contentação. Então, por quê? Se passou o Yuri Lara. Yuri Lara era esse jogador que roubava a bola e tocava para o lado para os jogadores mais criativos iniciarem a jogada de ataque. Por que dispensou o Anderson Conceição? Se ninguém está se queixando, o Léo é um bom zagueiro, mas não tem zagueiro à altura dele. O Miranda vai demorar para ele chegar na melhor forma física dele. Você tem que ser justo, mais de um ano parado, com condição da FIFA, não pegar o melhor ritmo de jogo no estalar de dedo. Eu achava que era até melhor prestar o Miranda, porque o Miranda pegasse ritmo em outro clube, quando chegasse de volta ao Vasco estava bem. Contratações equivocadas. Robson Bambu. A gente não entende até hoje, a baseado em ter, que o Ryan Cruz foi contratado. A gente não sabe com base de que o Cabajal, que é o único, em tese, o único meia do time, não é titular. Não deve agradar, né? Porque todo jogo Vasco monta a sua base no meio campo só de volante, nem se bem que o Marlon Gomes sabe fazer bem o papel de meia. Hoje mesmo, até ele ser substituído, ele estava fazendo um papel legal de como meia. Chutou uma bola na trave.
Então, o Carvajal não deve ser lá essas coisas, ou o Maurício Barbieri ama esquemas de volantes. E tem irmãos vascaínos, tem colegas que têm a maior marra possível, que estão cravando que o Vasco já está rebaixado, aquele drama da Apocalipse. Eles estão errados? Não estão. Porque o cenário é esse. Demitiu Maurício Barbieri, ok? Estamos na 11ª rodada do turno. Ainda dá tempo de se recuperar, dá. Mas podia ter sido bem antes. Aliás, deveria ter sido demitido no intervalo no jogo contra o Flamengo, quando estava perdendo por 4-0. Ou antes, quando estava, empatou o jogo, saiu perdendo de 2-0, empatou o jogo e tomou 2 gols em seguida, contra o São Paulo. O que mais? Os únicos 2 bons jogos com o Maurício Barbieri foi contra o Atlético, nem foi um bom jogo, foi um jogo que o Léo Jardim estava inspirado pra caramba, que o Atlético, naquele jogo, o Atlético podia ter virado a noite chutando a gol, porque ele estava pegando tudo, que o Vasco jogou covardemente, fez 2-0 e cercou. O empate contra o Palmeiras, a gente relevou por se tratar do atual campeão brasileiro. Eu tenho que fazer outra crítica que eu me critiquei por isso. Mas já se desenhava lá que um time seria um time covarde, um time sem criatividade. Eu nem culpo os homens de frente, como o Alex Teixeira, embora muitos vão dizer que é decepção, nem culpo o Pedro Raul Calma. Eu sei que a torcida está pegando no pé do Pedro Raul, mas são homens de ataque. Para eles funcionarem, precisa de meia que joga a bola para eles. E um técnico que reveja alguns conceitos que não dá para o Maurício Barbieri. Agora eles sacaram que não dá para o Maurício Barbieri, mas já devia ser há muito tempo, porque eles veem, por exemplo, como o Abel Braga viu na entrevista que ele deu ao José, que o Alex Teixeira é meia, pode ter sido uns anos atrás, hoje não. Aliás, podia até o Alex jogar mais recuado, porque um ponta hoje você precisa atacar e ajudar na recomposição quando o time tiver a bola. A idade chegou para ele. Que mais? Um time jovem demais. Um time... eu lembro da entrevista do Jorge quando ele foi... Quando o Vasco aprovou a SAF, ele deu para a TV Globo, se eu não me engano, que ele disse um time jovem e rápido. Eu lembro que teve compositores da SAF falando que o time seria um Bragantino. Eu discordei. E tem que mostrar. Da prática, está acabando isso. Porque a gente pensou... Está aqui um VT do jogo que o Flamengo foi goleado pelo Bragantino, mas acabou sendo que dispensou o Eduardo Sacha, que está sendo bem útil com o Bragantino, dispensou outros jogadores que estavam em cima da média de idade para revender depois. O Vasco, essa SAF tem que ser clara. Qual é a pretensão dela com o Vasco? Thiago, você foi a favor da SAF, mas eles não foram claros. Eles da associação, que me refiro,
se a 77 fez realmente a melhor proposta. A gente dá para perceber, né, que é uma empresa, como que eu vou dizer, ela tem sucesso em outros setores de aviação, de entretenimento, mas não tem experiência nenhuma de futebol, tanto que ela está nesse mercado há um ano. Um ano em futebol é muito pouco. Sei que falaram por alto que o Grupo CID estava interessado, mas tinha outros interessados, mas nunca falaram se realmente, não levantaram nem para os sócios todas as propostas, se a 77 era melhor. Bom, a prova que eles não têm noção da cultura do futebol brasileiro é que quando o Vasco saiu perdendo, foi goleado pelo Flamengo, o Maurício Barbieri ficou. Tem como céu um cara que é torcedor do Flamengo. Que na última conversa que eles tiveram, muito provavelmente foi levantado isso, e a C7 falou, beleza, não tem problema nenhum. Ele falou que está fazendo tudo pelo Vasco, então não tem problema nenhum. Eu só queria, eu tenho por curiosidade, se o Emerson Rocha, se o Edmundo, que é reconhecido vascaíno, que mais? Tantos outros vascaínos, vocês que assistem, fosse trabalhar no Flamengo, fosse presidente da sala do Flamengo. O Flamengo não é associação, só um exemplo. Não é associação, não é SAF. Mas só um exemplo. Vocês acham que a torcida do Flamengo ia amar? Bom, é engraçado que o Luiz Melo, ele começou no Vasco sendo funcionário da associação. Já era antiético, um cara que estava na associação, fazer essa transição, ser chefe da SAF. Será que eles falaram que a 77 era a melhor proposta? Porque quem estava no meio como fala, ouvindo as propostas, um deles era o Luiz Melo, se condicionou dele virar um céu. Eu não sei, você não sabe, porque eles não são claros com nada. Tiago, você come até com a gente, que cobrimos um dia do clube, eles não são claros. Bom, Vasco, se ele quiser, eu sou um otimista incorrigível, um romântico incorrigível, acredito que o time possa dar uma arrancada, se salvar no rebaixamento. Estamos no turno, tem ainda, na 11ª rodada do turno, tem ainda mais jogos, tem um retorno inteiro. Então, eu, como eu sou otimista, irreconhecível, pode dizer que eu sou passador de pano, não sou, acho que, aliás, todo erro da associação está passando para a SAF, porque o pessoal da SAF não tirou todo mundo da associação. A mentalidade derrotista da associação está lá. Eu falei isso para os colegas, né, na última segunda-feira, quando existiu o treino, não vou dizer o que, mas um treino em que não mostrou nada, teoricamente. Na prática não mostrou nada, tanto que o Robson Mabu, que estava suspenso
estava entre os titulares, mas bom. E o pessoal, uma boa parte da associação está lá ainda. Desculpem. Eu falei isso quando a gente estava esperando para entrar, estava o Flávio Dias, da Atenção Vascaíno, estava o Lucas Pedrosa, estava o Diguinho, e estava o grande Eduardo Ferrari. Eu falei isso não vai mudar, quanto a associação, desculpem, não sai toda da administração da SAF. Tem coach, que era desde a época do Eurico Miranda, Luiz Melo, que trabalhou com a SAF, tem outro que trabalhou com a SAF, trabalhou na associação, tem outros que também faziam parte da associação. Eu não tenho medo, se releva ou não releva, minha opinião, não estou nem aí, tenho medo de opinar, mas eu acho isso. O Botafogo fez isso, o João Texton tirou todo mundo da associação e botou que ele realmente confiava. Ainda dá? Dá. Mas é preciso agir já. Bom, o Maurício Barbieri já não é mais técnico. Agora vamos esperar se a SAF acerta no alvo, no nome no próximo treinador, e na janela do meio do ano, que eles não continuam dizendo que inicialmente eles não estavam querendo demitir o Maurício Barbieri, que eles queriam esperar a janela do meio do ano, só que depois de hoje, no meio do caos que ficou de São Januário, uma verdadeira praça de guerra, vandalismo, torcida invadindo estacionamento, quebrando carro de jogador. A gente esperou outra alternativa, até porque o Maurício Barbieri só tem 18% de aproveitamento. 18%. E, para concluir, eu não tenho palavras para agradecer o irmão de cobertura do Vasco, Emerson Rocha, do Atenção Vascaínos, que ele foi verdadeiramente um anjo da guarda, no meio de joga pedras. Ele me ajudou ali a disfarçar as letras. A gente indo para a coletiva, pelo menos na sala de coletiva, que acabou não tendo coletiva. E também o pessoal da segurança do Vasco, a assessoria de imprensa do Vasco não tem culpa de nada. Eles têm que seguir a ordem em cima. Eu sei muito bem, além de ser jornalista, eu sou assessor de imprensa do Ministério da Saúde. E eles ficaram preocupados com a nossa segurança. Então eu agradeço, em nome de todos os colegas que estavam lá na coletiva, por eles terem se preocupado com a nossa segurança também. Então é isso, galera. Até mais com mais Vasco. Segunda tem de novo, né? Eu não sei nem o que dizer, mas continuo. Vasco é para quem acredita, então continuo acreditando numa arrancada. Até mais.